Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Aqui professor Mário Vitor. Nessa aulinha de geografia falaremos sobre o Brasil e o comércio multilateral. Vocês já sabem que o Brasil é um país com vocação agroexportadora e a nossa base do nosso comércio, ainda mais o comércio envolvendo as exportações, tem a ver, claro, com a nossa capacidade de produzir no meio agrário, no meio rural. Legal? A gente vai observar nessa aula o posicionamento do Brasil do ponto de vista da economia global, o papel do comércio internacional, quem são os atores desse papel, que fazem parte desse papel do comércio internacional, algumas instituições, organizações. Legal? Então vamos nessa aí. Então o Brasil, ele está inserido na relação do comércio global pelas exportações e importações e de alguns tratados, né, dos acordos comerciais internacionais. Brasil, nós buscamos sempre ampliar a nossa capacidade de se fazer comércios com diferentes parceiros, diversificando os mercados consumidores, fortalecendo a competitividade de uma maneira geral, né? As exportações brasileiras para o exterior vem cada vez mais alcançando números surpreendentes. E, em contrapartida, nas importações também. A gente compra muito bens de tecnologia. Quem que não gosta aqui de uma novidade tecnológica, um celular novo, né? Alguma coisa nesse sentido aí. E isso é a ótica do comércio internacional. Legal? E o comércio multilateral, o que é isso? Ele corresponde a um conjunto de relações ali que são realizadas por diversos países que se baseiam nos tratados que eles mesmos firmam através dos blocos econômicos, através de parceiros e parcerias que são multilaterais. Isso é um comércio multilateral. O comércio bilateral ele envolve só duas nações. É como se o Brasil tivesse com a China negociando alguma coisa entre exportação e importação, mas só entre os dois países, Brasil e China, bilateral. Legal? O comércio multilateral ele envolve múltiplos países sobre a mesma conjuntura, mesma regra, normas ali entre os países envolvidos. E aí a gente tem uma grande instituição chamada OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é uma instituição que vai regular a forma aí de como que o comércio internacional pode acontecer, garantindo ali normas e éticas para que todo mundo seja ali beneficiado, todos os países, né? Então, temos aqui alguns tópicos aqui, ele estabelece regras, define normas, reduz as barreiras, soluciona disputas, e aí o papel do Brasil é fortemente ali representado pelo setor agrícola, e o Brasil no BRICS representa muitos países em desenvolvimento. E aí, como eu falei antes, né, a inserção do Brasil nas exportações envolve muito o caráter agroexportador. A gente tem a carne, a gente tem a soja, a gente tem a mineração, o minério de ferro, o ouro, a gente tem o petróleo, as indústrias agroexportadoras. Então o Brasil ele se destaca assim, um dos maiores países do mundo nesse setor. E aí ele importa maquinários, ele importa tecnologia, o Brasil importa componentes eletrônicos, fertilizantes, produtos químicos, ou seja, produtos que têm um grau de produção tecnológico. Legal? E aqui estão os principais produtos exportados pelo Brasil: a soja, os grãos, os minérios, minério de ferro, o petróleo, o café, o açúcar. A gente é liderança aí na maioria desses produtos que são comercializados, no caso do Brasil, e exportados. E aqui a gente tem os principais parceiros comerciais do Brasil: a China, o maior parceiro, né, o maior destino daqui dos produtos produzidos aqui são levados para a China. A gente tem a União Europeia também, que é um grande mercado, os Estados Unidos, que apesar de ter essa questão das taxas, a gente também tem uma capacidade enorme de fazer negócio lá com os estadunidenses, e o próprio Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte. A Argentina é um grande parceiro brasileiro. A gente tem aí ênfase então no mundo inteiro, um comércio global mesmo, multilateral. E quando a gente fala de Brasil representado em um bloco, a gente tem que falar do
Mercosul. Foi criado lá no início dos anos 90 com o objetivo de promover a integração entre os países da América do Sul do ponto de vista comercial, né? E para isso algumas estratégias foram utilizadas, do tipo a redução de tarifas, a livre circulação de pessoas, mercadorias. A gente tem um mercado regional muito forte, a gente tem um poder de negociação também cada vez mais forte, porque a gente cada vez mais produz significativamente, temos nessa produção agrária que nos condiciona a sermos protagonistas nesse setor, então o nosso poder de negociação aumenta. E evidentemente que temos algumas barreiras do comércio internacional, né? Mesmo com a comunicação, a globalização, os vários países têm mecanismos de proteger os mercados internos que dificultam os produtos brasileiros, no caso, a chegarem lá. Por exemplo, um país que produz cachaça. A cachaça brasileira, que é exportada para o mundo inteiro, mas se um país produzir cachaça que não produz, só o Brasil que tem a cachaça, estou dando só um exemplo, como é que esse produto brasileiro, a cachaça, chegaria lá? Chegaria com incentivo? Ou chegaria com muitas taxas e impostos para poder entrar naquele país, num determinado país? Olha só como é que é difícil. Então, chamamos isso de barreiras tarifárias, que correspondem às cobranças de impostos por produtos que são importados. No caso, o Brasil está vendendo, ele está importando, o país está importando, né? Para entrar lá, vai ter que pagar tarifas elevadas aí. Legal? E temos também as barreiras não tarifárias, que são obstáculos indiretos aí que dificultam o acesso aos produtos estrangeiros sem impor um imposto direto. Legal? E aí a gente tem as commodities e a dependência econômica. As commodities, você já sabe que são grandes setores de matéria-prima que que são protagonistas também aí do mercado mundial. O Brasil, a commodity de soja é muito forte. Só a soja ali, ó, o Brasil lidera aí as exportações. A gente tem milho, minério de ferro, petróleo. Então a gente tem esses produtos primários aí que não são industrializados ou pouco industrializados, eles são negociados aí de uma forma agressiva no mercado financeiro, né? As vantagens do Brasil no comércio global aí, a ampliação de mercados, a gente tem cada vez mais novos mercados consumidores, a gente tem um grande atrativo de investimentos, a geração de empregos, e aí tudo visando aí um crescimento econômico, né? E os desafios é que a gente depende muito ainda das commodities, ou seja, baixa tecnologia ali, as matérias-primas nesse estágio de produção ainda não oferecem um valor agregado, então a gente tem esse desafio. A infraestrutura física também do Brasil, que a gente precisa melhorar, portos, aeroportos, ferrovias, a burocracia, os custos, né, para poder fazer todos esses trâmites aí, e a relação do Brasil de ter aí uma baixa tecnologia enquanto a nossa participação. Isso influencia também como um grande desafio brasileiro. Então o papel do Brasil, vamos dizer, nessa cadeia global comercial ali é de grande fornecedor de matérias-primas, né? E aí o processamento semi-manufaturados, e depois a gente vai exportar esses produtos, a nossa cadeia global aí. E aí tem essa palavrinha mágica aí, sustentabilidade, que nada mais é do que um desenvolvimento econômico que visa a preservação do meio ambiente, da natureza para futuras gerações. Como é que a gente pode fazer? Será que o Brasil tem condições de fazer um comércio sustentável? E a resposta é claro que sim. Nós somos o quinto maior país do mundo, a maior floresta do planeta. A gente tem sim condições de fazer um comércio sustentável, né? E aí a gente tem essa conexão com o social e o meio ambiente. Então a população, de uma maneira geral, os governos, as empresas, tende a terem cada vez mais essa pegada sustentável, que vai combater o desmatamento, as queimadas, né? A rastreabilidade, ou seja, o controle de origem dos produtos, direitos trabalhistas,
a redução da emissão de carbono, monóxido de carbono na atmosfera, tudo isso faz parte desse pacote da sustentabilidade. E o Brasil ele tem tudo para ser um país referência. Ainda não somos, mas temos tudo para ser. E quando a gente pensa em futuro do comércio brasileiro, a gente tem que pensar sobretudo nos investimentos que a gente tem que ter no setor industrial, muito na infraestrutura, a inovação, a tecnologia, né? A consolidação dos acordos comerciais. Então a gente tem tudo para crescer sustentável e temos também tudo para ter uma diversificação produtiva com investimentos e inovação, considerando toda a cadeia de produção que o Brasil faz parte. Legal? Então, um resumo aí, uma síntese: o Brasil no comércio multilateral, ele representa uma das atividades muito forte aí, a integração econômica entre os países. O Brasil desempenha um papel importante, fundamental nesse cenário, porque é um país agroexportador de referência. Então a gente tem uma participação ativa na Organização Mundial do Comércio, a gente tem uma pauta exportadora, a gente tem os desafios, as perspectivas, assim como os desafios que mencionamos. Legal? Aqui eu trouxe duas questões para que vocês possam responder. Eu acho que ficou pequenininho, né, gente? Prometo melhorar depois. Ficou muito pequenininho. Mas aqui a gente tem um fragmento de um texto. A adoção de medidas protecionistas por países desenvolvidos, como barreiras sanitárias e exigências de certificação ambiental, tem gerado controvérsia no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Países exportadores de commodities agrícolas, como o Brasil, argumentam que tais exigências constituem obstáculos disfarçados ao livre comércio. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o comércio internacional, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. E aqui, pessoal, vai ser a alternativa letra C, tá pequenininho, né, gente? Letra C, o protecionismo pode se manifestar tanto por meio de tarifas de importação quanto por barreiras não tarifárias, como normas sanitárias, ambientais, técnicas que dificultam a entrada de produtos estrangeiros. E aqui a gente tem número 2, commodities, dependências, cadeias globais, né? Outro fragmento: o Brasil consolidou-se como um dos maiores exportadores mundiais de produtos primários. Contudo, economistas alertam que a excessiva concentração de pauta exportadora em commodities torna o Brasil mais vulnerável às flutuações de mercado internacional e dificulta a geração de empregos qualificados e o desenvolvimento tecnológico interno. Com base no texto e nos conceitos de cadeias globais de valor e desenvolvimento econômico, assinale a alternativa correta. E aqui também vai a letra C, que fala assim: a dependência de commodities, olha lá, a dependência de commodities pode tornar a economia brasileira vulnerável às oscilações dos preços internacionais, sendo necessário investir em industrialização e inovação para diversificar a pauta exportadora e ampliar o valor agregado das exportações. Ou seja, galera, nós estamos num caminho muito bacana, muito legal, mas temos que melhorar para seguirmos em frente a nível mundial nesse comércio multilateral. Beleza? Espero ter ajudado, compreendido melhor esse conteúdo. Fiquem com Deus, certamente estaremos na próxima e até. Obrigado, pessoal.